Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre sua família. Seja muito bem-vindo a mais um momento de louvor, adoração, oração, meditação da palavra e um momento em que você vai acessar o Santo Espírito de Deus, o reino espiritual. Lá, você, unido a Deus, viverá o propósito que Ele criou para você e você vai trabalhar para que se materialize esse propósito aqui na Terra. E é por isso que estamos todos os dias acompanhados pelo Espírito Santo de Deus para termos vitória aqui na Terra. Eu convido você nesse momento a traçar o sinal da Santa Cruz para juntos iniciarmos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como é de costume, e para você que está chegando agora, nós iniciamos sempre esse momento após o sinal da cruz com um momento de gratidão, de adoração ao nosso Deus Criador, a Jesus, ao Espírito de Deus, que é uma trindade, que é Deus, o nosso Rei, o nosso Criador. Depois nós participamos de um momento de espiritualidade, na qual nós acessamos o reino espiritual. Lá, quem nos guia é o Espírito Santo de Deus, Ele que fala conosco. E para isso precisamos dar legalidade a Ele, precisamos abrir todo o nosso ser para Ele. É necessário esses momentos para que nós, quando chegamos na palavra, o Espírito Santo possa trazer toda a compreensão que necessitamos para vivermos o sobrenatural de Deus realmente aqui nessa terra, para assim penetrarmos tudo o que Deus deseja para nós, dentro de nós, e termos a motivação diária, a vontade de buscarmos sempre ter vitória na nossa caminhada de santidade aqui na terra. Então, nesse momento, eu convido você a trazer na sua mente, nos seus pensamentos, tudo o que você tem. Tudo o que você tem hoje é providência de Deus, é permitido por Deus, nada é seu. Tudo volta para Ele. Tudo que você tem, desde a sua família, desde os seus bens, o seu lar, qualquer coisa que você tem, é Deus que te deu. É o nosso Criador que permitiu que você tenha. Não foi seu trabalho, e sim foi através do seu trabalho e principalmente da permissão de Deus que você conquistou isso. Mas um dia, quando nós partirmos dessa terra, nada continuará conosco. Então, seja grato pelo que o Senhor tem confiado em suas mãos aqui na terra, para que você possa desfrutar, para que você possa sim aproveitar, com certeza, mas que não é seu, que não é meu. A única coisa que temos é a nossa alma, o nosso coração, e mesmo assim foi Deus quem nos deu, Ele que nos confiou. Então que nesse momento de gratidão possamos entregar isso para Ele, a nossa alma, e consagrar a Ele tudo o que Ele nos confiou. Então, com suas palavras, e se você quiser repetir comigo, vamos agradecê-lo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento agradecemos a Ti pela nossa vida, pela nossa essência, por tudo que o Senhor tem nos dado, confiado, permitido termos e acontecer conosco. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, a Sua provisão, a Sua proteção. E agradecemos, ó Deus, por ouvir as nossas preces e atender os nossos pedidos. Obrigado, Senhor Deus, pela água, pelo alimento, pelo lar, pela natureza, por tudo o que nós necessitamos que o Senhor nos dá. Nesse momento, desejamos adorar a Ti, a Deus, de todo o nosso ser. Adoramos o Senhor que é nosso Criador, que é o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Professor, o nosso Orientador. Seja adorado, ó Deus. O Senhor que é perfeito, que é incomparável. O Senhor que é soberano, que é sublime, onipotente, eterno. Bendito seja infinitamente. E nesse momento nós desejamos dar legalidade à sua ação, ao seu poder sobre nós. Então nós falamos sim, nós aceitamos, ó Deus, o seu Santo Espírito e pedimos que o Senhor envie ele sobre nós. E nesse momento, eu, Bruna, diga o seu nome, me conecto com o Santo Espírito de Deus e dou toda a acessibilidade para que ele possa agir em mim, para que ele possa tocar, limpar, tirar o que é impuro, tirar o que é sujo, tirar o que é mal, o que é errado e colocar todos os seus valores, suas virtudes, seus frutos,
Nos dê dons, Santo Espírito de Deus, para que a gente possa honrar o nosso Deus em serviço aqui na terra. Para que nós possamos honrar o nosso Deus com o nosso trabalho, com a nossa caminhada. Então, Santo Espírito, conduza-nos. Conduza aonde nós vamos ir, o que vamos falar, o que devemos compreender, os conhecimentos que devemos adquirir. Sim, Santo Espírito, tudo está sob seu comando. Agora nós declaramos em nome de Jesus. Então, toca, conduz e domine todo o nosso pensamento, as nossas emoções, sentimentos, nossa visão, nossa audição, nosso olfato, nossa língua, nossa boca, principalmente para proclamar tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos dê unção de profetas, para que a gente possa profetizar graças e bênçãos sobre nossas vidas e sobre a vida daqueles que confiam em nós. Ó Santo Espírito de Deus, nós agradecemos pelo Senhor falar conosco. Continue falando, sim, através da palavra, em nosso pensamento, em nossos sonhos. Fale conosco, Santo Espírito de Deus. Amém, amém, amém. É muito interessante que possamos sempre silenciar o nosso coração para ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Bruna, como que eu vou saber o que é que ele quer, o que ele vai falar com cada um de nós, comigo? Tudo aquilo que você pensaria em fazer e que você acredita que saísse do seu coração, de dentro de você, não é do Espírito Santo de Deus. Agora, tudo aquilo que vem na sua mente, que é algo novo e que muitas vezes nem você tem vontade de fazer, que seja algo bom, e que você olhe, pare e pense e fale assim, isso aí não fui eu que pensei, não. É o Espírito Santo de Deus. Tudo que é bom e que não vem de nós é o Espírito Santo de Deus. Eu convido você, nesse momento, a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, para acompanharmos o Santo Evangelho, que está nos versículos 14 e 15. Uma breve meditação, mas que o Espírito Santo de Deus ele vai falar muito com cada um de nós. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram-lhe, por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus então respondeu, podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É necessário que enquanto Jesus não voltar, estejamos em jejum e oração. O jejum, como há muito tempo nós vemos aprendendo, o pessoal lá do grupo de oração do WhatsApp, e agora nós aqui no YouTube estamos aprendendo sempre com o Espírito Santo de Deus a importância de disciplinar a nossa carne, a importância de dominar a nossa carne, dominar as vontades do mundo, as vontades que aprendemos no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada com o mundo. Dominar a vontade intensa de comer, a vontade intensa de ficar imaginando ilusões desnecessárias e que não vão agregar na nossa vida, a vontade de participar de momentos com luxúria, com as delícias do mundo, a vontade de provar aquele algo do mal, algo errado lá do mundo, que muitas vezes vem de uma forma para nós como se fosse algo normal, algo simples. Não é ruim, não é pecado você tomar uma bebida alcoólica, não é pecado você fumar. É isso que o mal ele vem falar para nós. Porém, são ações que nos levam a viciar naquilo. Tanto o alimento, quanto o álcool, quanto o cigarro, drogas, quanto vídeos errados, que a gente não pode falar aqui, mas todos nós sabemos, tanto ações e hábitos que nós damos o primeiro passo e fazemos pela primeira vez, que foram nos apresentados pelo mundo e pelas pessoas talvez até que nós amamos, pela nossa própria família, às vezes de uma forma assim inconsciente, às vezes eles fizeram e nós pequenininhos vimos e acreditamos que aquilo era normal e acabamos que por começar a fazer e se tornar aquilo um hábito, um dia se tornou vício. E o jejum, a palavra de Deus, ela nos ensina que o jejum vem para disciplinar, não somente o jejum de abster-se de alimento, mas o jejum de abster-se daquilo que nós disciplinamos o nosso corpo há tanto tempo a ter, para saciar a vontade dele, e agora não conseguimos nos desligar mais. E o porquê disso tudo? E porquê de
se arrancar das vontades da carne e o porquê de disciplinar o nosso corpo a não se saciar mais dessas coisas. Se os antigos faziam isso, se as pessoas de hoje estão vivendo uma libertinagem enorme, saciando a todo momento a vontade da carne e estão vivendo normalmente. Porque quando nós desejamos algo para nós que é bom, quando nós precisamos de uma cura, de uma libertação, quando nós intercedemos por alguém que precisa do auxílio do nosso Deus, só que essa pessoa não está conseguindo acessar o reino espiritual, não está conseguindo acessar a fé poderosa, a cura que aquela pessoa precisa, tanto para interceder quanto para dentro do nosso lar, para os nossos, para a nossa família, não é necessário somente a fé, não é necessário somente a oração. É necessário que nós tenhamos acesso ao reino espiritual, e para termos acesso ao reino espiritual, nosso espírito ele tem que estar fortalecido para suportar esse reino. Então, para que isso aconteça, não podemos deixar que a carne seja fortalecida, porque a carne nos afasta do reino espiritual. Um corpo fortalecido, uma carne saciada a todo momento, as vontades do mundo sendo saciadas a todo momento, nos afasta do reino espiritual. Quando nós estamos fortes na nossa carne, nós somos poderosos na terra, que é um lugar físico, carnal. Quando nós estamos com o espírito fortalecido, somos poderosos no reino espiritual. E a nossa alma, ela pende para onde está mais forte. Se o nosso espírito está fortalecido, a nossa alma tende a desejar sempre estar ali bebendo do espírito e vivendo o que o espírito está comandando. Um espírito fortalecido, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus a acessar todo o reino de Deus espiritual e também a usufruir da herança de Deus, nos entregue por Jesus ao morrer na cruz, ao nos convidar a fazer parte dessa mesa. Quando estamos vivendo da carne, estamos saciando a todo momento a nossa carne está forte, as vontades do mundo estão sendo saciadas, somos poderosos aqui na terra, porém não acessamos o reino espiritual. E a nossa alma tende a sempre desejar mais e mais as coisas da carne. E aí, quando nós chegarmos no dia que precisarmos de um auxílio espiritual, não vai acontecer conosco, porque Deus não quer fazer. Deus, ele deseja de todo o coração sempre nos dar a unção, a graça, a cura, a libertação. Porém, é necessário que nós tenhamos fé. E a fé vem do Espírito, não vem da carne. Então, uma carne fortalecida, ela não tem fé no espírito, no reino espiritual, no que Deus tem para fazer para nós. Uma carne fortalecida, ela não crê, ela não acredita, a não ser nas coisas céticas do mundo. A pessoa se torna uma pessoa que só acredita no que vê. O espírito fortalecido acredita nas sensações, na energia, porque ele está tão fortalecido que ele sente. A carne, ela só crê no que ela vê. E se ela vê uma doença, ela vai acreditar cada vez mais na doença. Se ela vê uma destruição de um casamento, de um lar, da vida de uma pessoa através do vício, ela vai acreditar mais ainda naquilo. Ela não vai acreditar que aquilo pode ser destruído, que aquilo pode ser cessado, que aquilo pode ser curado, que aquilo pode ser renovado. Você entendeu a diferença de fortalecer a sua carne e fortalecer o seu espírito? É necessário que estejamos com o espírito fortalecido, porque só assim conseguimos enxergar o reino espiritual e conseguimos sentir quando está acontecendo uma cura, quando está acontecendo uma libertação, quando está acontecendo uma renovação. E só assim nós podemos crer verdadeiramente que Deus faz. Quando nós vemos uma doença física, uma destruição ali num relacionamento, ou uma pessoa se acabando no vício, a pessoa do espírito fortalecido, ela acredita no impossível. Então ela acredita que aquela doença está cessando e que Deus está tocando e que Deus está curando. E em mais tardar, em uma semana, aquilo vai acontecer, senão naquele momento. Uma pessoa do espírito fortalecido, ela acredita que uma pessoa, ao olhar para Jesus, pedir perdão e ser renovado pelo Espírito, batizado no Espírito naquele momento e aceitar a vontade de Deus para a vida dela e permitir o acesso do Espírito Santo para trabalhar naquela pessoa, naquele momento ela vai deixar de ser uma viciada. Naquele momento ela vai ser uma nova pessoa. A pessoa com o espírito fortalecido vai olhar para um casamento que está destruído, para um casamento onde há adultério, há traição, não há mais fidelidade, nem respeito, nem amor, onde não há mais aquela entrega, aquele companheirismo, mas
A pessoa do espírito fortalecido vai acreditar que aquele casamento, ele pode ser restaurado apenas com a mão de Deus sobre o casal. Ele pode ser restaurado em um dia, em uma semana, porque quem tem o espírito fortalecido crê no que não vê, mas naquilo que sente. E quanto mais estamos próximos do Espírito Santo, mais sentimos. Quanto mais estamos próximos da carne, mais acreditamos apenas naquilo que nós vemos. Então o Espírito de Deus, hoje, ele vem nos revelar isso. O que você quer fortalecer? O porquê do jejum? O jejum disciplina a vontade da carne. A carne tem vontade de comer. O seu espírito determinou que ela não vai comer. A carne tem vontade de se saciar com algo. O seu espírito determinou que ela não vai se saciar com aquilo. Pelo menos naquele período em que você determinou de jejum. Ou para todo sempre. A sua carne dentro de você vai clamar: eu quero, eu tô com muita vontade daquilo. Eu tô com vontade do doce, eu tô com vontade do sexo, eu tô com vontade de ver um filme. Mas o seu espírito determinou que não. Você vai fazer aquilo que Deus deseja para você. Se disciplinar nas suas atividades do dia, se disciplinar no seu trabalho, no cuidado com a sua família, no cuidado com o seu relacionamento, no cuidado com os seus filhos, no cuidado com aquilo que Deus confiou para sua vida. Você vai trabalhar com vontade em cima daquilo, para o bem-sucedimento, o bom sucedimento daquilo. E não vai deixar brechas nem espaço para as vontades da carne. E quando você faz isso, aí sim o favor de Deus acontece na sua vida. Aí sim, quando você precisar de uma cura, essa cura acontece. Quando você precisar de uma libertação, a libertação acontece. Quando você precisar interceder por alguém, aquela pessoa vai ser agraciada. Mediante a fé dela, mediante ao que ela permite entregar para Deus, mas Deus vai responder suas orações. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe abundantemente, que a graça de Deus esteja sobre você, que hoje você determine na sua vida, sim, iniciar o jejum antes que Jesus volte, porque quando Jesus voltar, ele vai querer encontrar aqueles que buscaram e perseveraram com ele, para ele e por ele. E se for da vontade de Deus, voltamos a nos falar agora na segunda-feira. Tchau, tchau!